Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como preencher a sua mente de luz. Aqui comigo estão o Rogério e a Sayuri. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério Osokawa e bem-vindos a mais um episódio. Não esqueça de curtir e assinar o canal. É isso aí. O Roger falou o nome completo dele hoje, e isso aí foi novidade, cara. O cara é... Bom, então, lembrando aos ouvintes, por favor, compartilhem esse episódio, deixem os seus comentários. É importante, isso ajuda muito a gente a chegar a mais e mais pessoas. Se inscrevam no canal, deixem o sininho também, para sempre receber as notificações de novos episódios. Hoje a gente vai falar sobre a questão de como a gente faz para que a nossa mente consiga ter luz. Como que a gente faz para criar luz na nossa mente. A gente muitas vezes fica preocupado de pensamento negativo ou fica preocupado com influência negativa. E a gente fica tão preocupado em combater o negativo que a gente esquece de fazer algo muito simples, que é você buscar aumentar o positivo ou aumentar a luz. Isso é uma maneira de você não deixar que o mal entre na sua vida. Você ter uma vida muito mais positiva, ter muito mais luz para evitar que o mal apareça. É um tema bastante filosófico, né? Tem uma série de questionamentos sobre esse assunto, mas vamos fazer o nosso melhor para buscar esclarecer ao máximo para vocês ouvintes. A Sá vai ler o poema. Vamos lá. Luz e sombra. Há uma armadilha peculiar às sociedades da informação. Aqueles que sabem demais desconfiam cada vez mais. Seus olhos enxergam mais defeitos que virtudes. Então, comparando-se aos outros, eles sofrem. Acabam se culpando e ressentindo-se de si. Mas há aqueles que repentinamente percebem que são infelizes. Quando o ambiente à sua volta brilha intensamente, as sombras escuras também se tornam visíveis. Excluir somente as sombras não é uma coisa que seja possível, pois, enquanto houver luz, sombras irão se formar. Sem que a escuridão envolva tudo, não há como eliminar as sombras. Mas será que é isso que você realmente quer? Não deixe que as sombras permaneçam em seu coração. Volte-se somente para a luz. No coração humano não há como fluir as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos conversar parte a parte sobre esse poema. No começo o Mestre Okawa comenta que na sociedade da informação, aqueles que sabem demais desconfiam cada vez mais. É uma sociedade da desconfiança. Você tem uma série de informações, a gente tem acesso a uma série de informações e acaba ficando cada vez mais desconfiado. É claro que ser questionador é algo importante. Eu também sempre tenho questionamentos e muitos questionamentos acabam levando a gente para o lado correto, para a retidão. Por exemplo, por que será que eu nasci? Da onde será que eu vim? Para onde será que eu vou? Por que eu existo? Eu acho que esses são bons questionamentos. Mas a desconfiança é uma forma de gerar trevas. Desconfiança em relação a quê? Por exemplo, em relação a nós mesmos, é um tipo de desconfiança. Em relação a outras pessoas, a gente desconfia de todo mundo. Em relação à sociedade, ao planeta como um todo. E acaba ficando desconfiado. Acha que não... E essa é muito comum na mídia, principalmente. Para variar, nós descendo a lenha na mídia. Que tem muito isso de que tá tudo errado, que vai dar tudo errado, que nada dá certo, que já era, que acabou, que Deus abandonou a humanidade, desconfia até mesmo de Deus. Então, isso é peculiar à sociedade da informação. A gente deve tomar cuidado, primeiro, no tipo de informação que a gente está absorvendo e, segundo, na quantidade de informação que a gente está absorvendo também. Se a gente absorve informação negativa em alta quantidade, ou até mesmo em pouca, mas se for em alta quantidade, isso é muito, muito prejudicial, muito perigoso, e o veneno da dúvida ou da desconfiança pode tomar conta
da sua mente. Então é importante ficar muito alerta em relação a isso. Eu estava lendo o novo livro, né, As Leis do Segredo, e logo no começo, né, ele fala que o conhecimento, né, de hoje, o mestre fala que é uma montanha de entulho, né, que é essa expressão. Essa parte aí é... Então, assim, são palavras assim, bem rigorosas, né, mas o que, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, né, é que nem explica o poema. Quanto mais conhecimento você adquire deste mundo, mais você tende a negar os conhecimentos espirituais. Assim, a gente da Rap Science, a gente não nega a ciência, não nega o conhecimento desse mundo, né? Mas o que acontece hoje é que as pessoas, assim, elas vão muito, né, para o conhecimento material e começam a negar, assim, as coisas espirituais, né? E no livro, assim, ele explica, assim, que existem vários fenômenos espirituais. E quando a pessoa está muito assim enraizada nesse conhecimento mundano, ela fala, isso aí é uma coisa da mente, é uma reação química da mente. Então vai cada vez mais assim, vai virando uma coisa mais assim, o conhecimento faz a pessoa assim virar materialista. Agora assim, a gente não nega assim os conhecimentos desse mundo, os conhecimentos desse mundo são importantes. Mas a gente busca a gente ter um equilíbrio, né? Não ir para o lado ocultista demais, mas assim buscar um equilíbrio entre o espiritual e os conhecimentos mundanos. Nesse livro As Leis do Segredo, o Cal fala, ele retoma muito essa questão mística e espiritual também. Ele fala muito dessa questão do ser humano se tornar materialista. Ele começa que é a desconfiança em relação a Deus. Será que Deus realmente existe? Será que espírito realmente existe? E conforme você vai realmente se aprofundando no conhecimento mundano, a tendência é realmente se tornar materialista. Só pensar nesse mundo, satisfazer os prazeres, ter o mínimo de dor e tocar a vida dessa maneira, sem se preocupar muito com a lei da ação e reação, a vida após a morte e a próxima encarnação também. A gente deve ter muito critério no que a gente vai ler, no que a gente vai ouvir e tomar cuidado se a gente não está desconfiando demais. Tem muito também hoje na internet, as teorias da conspiração, umas coisas de louco, né, meu? Você começa a assistir esse negócio aí, você fica pirado. Eu já sou pirado. É por isso que eu não assisto, pra não, sei lá. Às vezes volta ao normal, né? Você é pirado, você vê uma coisa pirada, você volta. Então tem que tomar cuidado mesmo com o que está aprendendo e sempre buscar o ensinamento da verdade. Esse é o pilar mesmo. No renascimento de Buda, o Mestre Okawa fala isso, que o centro dos nossos estudos deve ser a verdade búdica. E até o Roger comentou dos entulhos, né? No livro As Leis da Sabedoria, o mestre fala que o jornal é uma pilha de cadáveres, porque é uma coisa que já passou e você está lendo, né? Uma coisa que aconteceu ontem. Não é que não é para ler o jornal, mas tem que filtrar muito bem o que vai ler e não se tornar uma pessoa muito desconfiada e muito materialista, porque esse é o caminho de muita tristeza, muito sofrimento nessa vida e na próxima vida também. É verdade, eu acho que como vocês falaram, né, nessa questão de hoje em dia a gente tem muita informação para todo quanto é lado, de rede social, de televisão. Então eu acho que pensar em filtrar informação e equilíbrio é importante, né, porque é tanta coisa que a gente não sabe o que mais é importante no meio disso tudo. Então eu acho que começar pensando nos ensinamentos, na verdade, acho que é um bom começo para você balizar o tipo de informação que você vai receber e no que você vai focar, né? Porque realmente é tanta coisa que a gente fica perdido mesmo. Essa parte do filtro, ele é uma questão de sobrevivência hoje. Quem sabe filtrar a informação vai ter uma vida melhor. O mestre tem um termo que ele fala que é inundação de informação. É igual uma inundação mesmo, igual enchente. Seu cérebro vai ficando perturbado. Então a gente tem que filtrar muito bem o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo. Quem está ouvindo o podcast está fazendo uma ótima seleção, uma excelente escolha, parabéns. Já mostraram que escolheram bem. Outro tema também que o mestre Okawa aborda nesse poema é a questão da comparação com os outros. Ele fala, comparando-se com os outros, eles sofrem, acabam se culpando
e ressentindo-se de si. Esse é também um grande problema na sociedade moderna, que é a comparação em relação às outras pessoas. Tem um amigo meu que comentou há um tempo que na época dos meus avós, por exemplo, você na sua vida, você conhecia 80 pessoas em média. 80. Hoje, em um dia você conhece 80, se você for blogueiro, youtuber. Então, no Instagram, você tem, cada pessoa tem lá, sei lá quantos seguidores, querendo ou não, tá conhecendo. E isso vai gerar uma comparação muito grande. Você acaba sabendo de muita coisa. E a comparação em relação aos outros gera sofrimento também. Porque a gente começa a olhar o que está faltando na nossa vida, acha que não tem nada, porque os outros têm mais do que a gente. E isso é algo que a gente deve combater. É um tipo de ignorância que deve ser combatido. O quanto que a gente precisa realmente para viver, para ser feliz. E o fato de outra pessoa ter mais do que eu não quer dizer que eu seja pior. Não tem comparação, esse que é o ponto-chave. Não tem sentido para se comparar com os outros. Porque sempre vai ter alguém melhor. Não tem sentido nenhum. Esse negócio da comparação, hoje em dia, assim, com a mídia social, né, fica mais intenso. Né? Então, assim, hoje você tem quase tudo, praticamente todo mundo tem Facebook, tem Instagram e acho que no Japão, né, até uma história lá que tem gente que, por exemplo, paga, né? Paga para as pessoas fingirem serem seus amigos. Que fazem? Né, eu vi uma situação, não sei se foi na Rap Science, mas diz que a pessoa paga, as pessoas fingem ser seu amigo, você vai nos restaurantes chiques, tira foto, né? Só para botar no Instagram. Cara, se eu for num restaurante chique, ninguém vai ficar sabendo. Eu vou comer de boa. Assim, a mídia social, ela tem as vantagens, né? Mas, assim, se for pesar bem os dois lados, acho que ela acaba sendo mais tóxica do que produtiva. Mas isso não por causa da mídia social em si. É pelo jeito que as pessoas usam, né? Então, um ponto é você tomar cuidado, né, com mídia social. Primeiro assim, você tem que ter saber dosar o tempo que você fica na mídia social, né, Facebook, Instagram. Não ficar tempo exagerado, né? E sim, se for compartilhar coisas que seja boa, assim, que vai ajudar a melhorar, né, o sentimento das pessoas. Se for para se mostrar, eu quero, né, vou para Paris, né? Ou então boto a foto da Torre Eiffel assim, de fundo, assim, né? Isso assim, você não está usando assim de forma produtiva, né? Isso é um ponto, né? E outro ponto assim é ter um ponto assim, você conseguir assim até certo ponto assim, você se desligar do mundo, né? Boa, a introspecção. Science, isso, exatamente. A Rap Science ela dá muita importância à reflexão. Porque quando você está em contato, né, com outras pessoas, você está na vibração beta. E a vibração beta, ela atrapalha a sua conexão com o espiritual. E quando você está chegando informações, vê informações de outras pessoas e vê aquele sentimento de inveja, você está são ondas ruins, né, para a sua própria vibração interna. Então, outro ponto que eu acho importante é você ter um momento de introspecção, né? Se desligar do mundo, se desligar da, né, rede social, e você olhar para dentro de si mesmo. Porque é você e você, né? Porque rede social você vai ficar olhando, né, e vai tá servindo o sentimento, né? Você olha a foto de um amigo seu que comprou um carro do ano, vai ver e você tá com, né, tá só pegando ônibus, né? Tá a pé igual eu. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, então é bom, assim, se vem esse tipo de sentimento, é melhor primeiro, assim, você cortar isso daí, né, se desligar. Ou se não dá para cortar totalmente, assim, você ter, assim, períodos do dia, né, de introspecção. Eu, pessoalmente, gosto de fazer essa introspecção mais à noite, né, antes de dormir, né. E também, assim, limitar o tempo que você fica em rede social. Porque, assim, é uma perda de tempo, né, ficar, sei lá, 2, 3 horas ficar olhando no Facebook, eu acho que não está fazendo nada de produtivo, né.
E outra coisa também, assim, é ocupar o tempo, né? Por exemplo, na Rap Science a gente dá muita importância ao estudo, né? Em vez de ficar muito tempo no Instagram, Facebook, e usar, por exemplo, você pode estar lendo os livros da Rap Science. Boa. Ou assistindo o nosso podcast. Melhor ainda. Tá melhorando, hein? Vamos lá, tá ficando bom o negócio. Então, acho que assim, existem formas para, né, assim, para você cortar esse tipo de vibração. Totalmente não dá, é impossível, né? A gente tem, né? A gente vive num mundo que é assim, a gente vive em sociedade. Então, cortar totalmente essa comparação, a gente não é possível. Mas a gente pode, assim, aos poucos, assim, diminuir o efeito nocivo, né? Que essa comparação traz. Sim, e eu acho que também um ponto importante das redes sociais, né, como o Rogério estava falando, é da gente sempre, o Rogério falou, como é uma ferramenta, né, como a gente usa que vai ser bom ou ruim. E a gente sempre ter muita parcimônia, assim, porque... Parcimônia. Questão... Olha aí, gastando a língua portuguesa, hein? Agora você explique o que é parcimônia. Moderação. Moderação! Equilíbrio. Parcimônia, velho. Porque é igual, uma vez estava vendo uma reportagem falando isso, né? Que hoje em dia tem muitos, até jovens que sofrem de transtorno de imagem, porque não conseguem alcançar, tipo, um padrão de beleza que é dos filtros que tem, por exemplo, no Instagram. Então também a gente tem que pensar isso, né? Que a gente tá... Aquilo ali é uma outra realidade, não é... É uma coisa virtual, não é real, né? Então também a gente tem essa questão da comparação. A gente vê o que as pessoas querem mostrar lá. Então não é necessariamente a vida dela. E às vezes a gente acaba comparando a melhor parte da vida das pessoas e olha pra nós e fala, nossa, mas só a minha vida é ruim assim, ou só eu que não tenho essas coisas, não faço essas coisas. Então acho que ter muito cuidado, assim, como o Rogério falou, porque tá lá, não é bom ou mal, mas a gente tem que se conhecer e ver até onde faz bem, ou até onde faz mal, e a gente colocar os limites que pra gente é interessante, né? Na relação à comparação com os outros, esse sentimento ele sempre acaba existindo, não tem como a gente evitar. O primeiro passo é você realmente se expor ao mínimo a conteúdo que vai gerar esse sentimento. E como o Rogério comentou, é inevitável, a gente vive em sociedade, tem vários tipos de pessoas. E quando a gente conhece alguém que tem algo que a gente quer, ou que é melhor do que a gente em alguma coisa, buscar o sentimento de abençoar essa pessoa e querer se aproximar desse ideal, buscar aprender com essa pessoa. Por que será que ela é tão boa no que ela faz? Ter esse sentimento de abençoar. E ter gratidão pela própria vida, aceitar a vida do jeito que ela é. Aceitar o ambiente que nasceu, aceitar o corpo que tem, aceitar as pessoas ao redor, a família, o trabalho, o nível educacional. Aceitar e agradecer por isso. Isso é assim, o ponto central do ensinamento do Mestre Okawa é isso. É você entender que você nasceu nesse corpo, nesse plano físico, sem nada, e você vai recebendo um monte ao longo da vida. Educação, amor dos pais, as pessoas ao redor, e enxergar a vida com essa ótica. O tanto que eu já recebi até hoje e o que eu posso fazer para retribuir. Se alguém tem mais do que eu, é melhor do que eu, que bom para essa pessoa. Será que eu posso aprender alguma coisa com ela e melhorar, eu também melhorar? Esse sentimento de abençoar o próximo é muito importante. Quando é inevitável a comparação. A comparação acontece, por exemplo, na escola. Sempre tem o cara que vai bem nas matérias, aí tem o outro que é bom com as meninas, o outro que é bom nos esportes. Eu até hoje não sei qual desse que eu era. Eu era bom, acho que matar a aula, velho. Olha, acho que melhor minha mãe não ouvir esse Rapcast, velho. Eu nem era tão bom também, que uma vez o inspetor me pegou matando aula, velho. Levei um puta de um fumo. Bom, mas enfim, não matem aula. Essa parte de Tarukoto Shiru, que fala em japonês, né? A consciência de abastança. Você ter a consciência de abastança e se sentir feliz com o que você já tem. Esse é o ponto-chave. E no poema, já que a gente está falando da questão da luz, né, dessa consciência de abastança, tem uma parte que o mestre fala o seguinte: quando o ambiente à sua volta brilha intensamente, as sombras escuras também se tornam visíveis. Excluir somente as sombras não é uma coisa que seja possível, pois enquanto houver luz, sombras irão se formar.
Isso é um koan. Dá pra ficar pensando nessa frase aí durante bastante tempo. Então, se eu sumir, você já sabe o que aconteceu, né? Eu fui pensar nessa frase. Vou fazer igual Jesus, ficar uns 3 meses. Ou seja, mesmo o que eu vou compartilhar o que eu entendi, né? Aí que eu acho que o legal do Rapcast é isso. Cada um tem uma visão diferente. Para mim, isso é uma questão de foco. É o que a gente está focado na nossa vida. Será que a gente acorda de manhã e está focado no que a gente tem? Nas possibilidades, nas oportunidades? Ter um corpo saudável, ter um trabalho, ter escola, ter para onde ir, ter um teto. Isso é você tá focado na luz. Agora, dá para eu excluir a sombra? Ou seja, dá para eu excluir o que acontece de ruim na minha vida, por exemplo? Dá para eu excluir os meus defeitos? Não dá. Eu posso corrigir e melhorar eles. Mas o meu foco, ele tá na luz. Ele tá na gratidão, ele tá em pensamentos, uma autoimagem positiva, na crença, na afirmação. Eu acredito que seja essa questão de foco e de escolha. A gente não quer só ficar eliminando sombra. A gente quer viver na luz. E acredito que, bom, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive desse trecho. Um dos primeiros ensinamentos, né, da Rap Science, né, se eu não me engano, né, foi uma orientação do monge Nichiren, né, que o Nichiren foi um dos primeiros espíritos que o mestre conversou, né. Ele falou assim, em vez de você focar, por exemplo, no sentimento negativo, né, essa é que nem uma tábua, né, né, você tem um prego, para você tirar esse prego é mais fácil, em vez de você tentar tirar a força desse prego, é melhor você pegar outro prego por cima e o prego que você quer tirar, ele sai, né? Aí se fosse assim, passar isso, né, em termos de sentimento. Suponha que você, né, seja uma pessoa que julgue muitas pessoas e você tenha consciência disso, né? Se você ficar toda hora pensando, não posso julgar, você vai julgar mais ainda. Então, ao invés de você ficar tentando focar no negativo, por que você não tenta assim, substituir esse sentimento negativo por um sentimento positivo? Porque qual seria o contrário de julgar? Seria compreender. Então, à medida que você vai compreendendo, né, busca compreender, esse sentimento de julgamento, automaticamente, ele vai diminuindo. E quando você mesmo perceber, você nem vai estar mais julgando as pessoas. Agora, se ficar só pensando, não posso julgar, né? Você vai julgar. Porque já tá dentro da sua alma. Já, infelizmente, assim, é algo que por algum motivo você adquiriu e não vai ser tão fácil, né? Mas se você, assim, procurar acrescentar algo negativo que seja oposto, né, e esforçar, né, para adquirir isso, esse sentimento de julgamento automaticamente ele vai assim se desvaindo. Sim. É a lei da substituição, esse ensinamento do Nichiren, né? Essa é uma prática diária importante. O que eu estou pensando, onde que eu estou focado e o que eu posso substituir. Vocês devem conhecer pessoas que só focam no que não tem. No livro A Estrada Real da Vida, o mestre Okawa fala pra gente estudar as pessoas de sucesso, observar, não estudar só em livro, mas olhar as pessoas, olhar o comportamento delas. E olhar para as pessoas infelizes e aprender como não ser. E pode ver, quem sempre foca no que não tem, por mais que tenha, nunca tá feliz. Por quê? Porque tá focado no que falta. Aí você fala, mas se a pessoa tá focada no que falta, eu vou dar mais para ela, ela vai ficar feliz. Não vai. Não vai. Porque o foco tá olhando pro negativo. O nosso esforço, como a seta, como uma pessoa que treina a mente, é corrigir a nossa mente para um estado de luz. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer diariamente. A gratidão, a compreensão, o uso, a satisfação, o uso das nossas palavras. Como é que eu estou falando? Qual é o meu linguajar? Quais são meus padrões de fala, meu comportamento? Buscar estar sintonizado com a verdade. Esse é um trabalho que a gente tem como a seta. E no final do poema, o mestre comenta: volte-se somente para a luz. No coração humano não há como fluir as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você estar grato e insatisfeito ao mesmo tempo. Então tem que escolher qual tipo de sentimento que a gente vai ter. Escolha.
E é interessante que o Rogério falou a questão do esforço, da palavra esforço. Quanto mais você esforçar a sua mente para ela se sintonizar com a luz, mais treinada ela vai ficar e mais fácil vai ser você ter pensamento positivo. É uma questão de treino, de condicionar a mente mesmo, por repetição diária. Na questão, por exemplo, julga as pessoas. Pratica o perdão todo dia. A gente acha que perdoar é uma vez só. Não, você tem que perdoar todo dia. Mas a mesma pessoa é a mesma pessoa todo dia. Jesus não falou para perdoar 7 vezes 70? Que pelas minhas contas aqui, 490. Fiz aqui no papel do... Ninguém viu, hein? Fiz aqui no papel de pão 490 vezes a mesma pessoa. É prática, é repetição. A gente precisa ter esse treino. E uma hora a gente vai acabar colhendo os frutos daí. Mas a questão é realmente o foco na luz, estar mais sintonizado com a luz. Bom, então a gente vai chegando ao final do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes. Para finalizar, a Sá vai reler o poema. Vamos lá. Sombra e luz. Há uma armadilha peculiar à sociedade da informação. Aqueles que sabem demais desconfiam cada vez mais. Seus olhos enxergam mais defeitos que virtudes. Então, comparando-se aos outros, eles sofrem. Acabam se culpando e se ressentindo-se de si, mas há aqueles que repentinamente percebem que são infelizes. Quando o ambiente à sua volta brilha intensamente, as sombras escuras também se tornam visíveis. Excluir somente as sombras não é uma coisa que seja possível. Pois, enquanto houver luz, sombras irão se formar. Sem que a escuridão envolva tudo, não há como eliminar as sombras. Mas será que é isso que você realmente quer? Não deixe que as sombras permaneçam em seu coração. Volte somente para a luz. No coração humano não há como fluir as duas coisas ao mesmo tempo. É isso. Realmente esse exemplo, né, do Rogério do monge Nichiren, tem um prego negativo na tábua, bate um prego positivo para esse negativo sair. E pode ser que você não tenha só pensamento positivo o dia inteiro, mas se você tiver mais pensamento positivo do que negativo, a soma total vai dar positiva. E esse é um trabalho nosso como discípulo, como asceta, como pessoas que treinam a alma, se esforçar diariamente para buscar se sintonizar mais com a luz. Agradeço a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui, ao Rogério e a Sayuri pela companhia. Muito obrigado. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Obrigado a todos por nos acompanharem e até a próxima. Isso aí, valeu!